Na noite de 15 de outubro de 1946, em uma cela da ala de segurança da prisão de Nuremberg, um homem que havia comandado a segunda força militar mais poderosa do mundo jazia em seu catre com as mãos visivelmente estendidas sobre o cobertor. Era o seu costume. Os guardas o observavam pelo pequeno visor oval da porta metálica a cada 30 segundos, como faziam desde o início do julgamento, 11 meses antes. Nas celas contíguas, outros homens aguardavam a mesma sorte. Um rezava em voz baixa, outro andava sem parar de parede a parede, outro escrevia uma carta que nunca seria lida por ninguém que lhe importasse. Eles estavam esperando por esse momento desde 1º de outubro. O Tribunal Militar Internacional havia se reunido 216 vezes. Havia escutado testemunhos que descreviam fornos crematórios, trens de gado carregados de seres humanos, valas comuns na neve russa, campos de trabalho onde os prisioneiros pesavam 40 quilos ao morrer. As provas documentais apresentadas pela acusação encheram dezenas de milhares de páginas, e o veredito, lido perante o mundo inteiro, havia separado os homens do banco dos réus em 3 categorias: os que seriam enforcados, os que passariam o resto de suas vidas atrás das grades e os 3 que sairiam pela porta principal. Mas naquela noite, tudo isso ficava para trás. O que restava era um edifício com muros de pedra, uma corda de cânhamo e o barulho surdo de um alçapão se abrindo na escuridão. Nuremberg tinha sentido simbólico antes de ter sentido jurídico. Foi nessa cidade bávara onde o Partido Nacional Socialista realizou suas grandes concentrações anuais de 1933 a 1938. O arquiteto Albert Speer projetou ali o Zeppelinfeld, uma esplanada de pedra calcária capaz de abrigar 340 mil pessoas, iluminada por 130 refletores antiaéreos que formavam paredes de luz branca até 10 quilômetros de altura. Foi em Nuremberg onde, em 15 de setembro de 1935, foram promulgadas as leis de Nuremberg, que despojaram os cidadãos judeus da Alemanha de sua nacionalidade e proibiram os casamentos mistos. Foi nessa cidade onde Adolf Hitler proferiu os discursos que mobilizaram milhões. Quando os aliados venceram a guerra e precisaram de um lugar para julgar aqueles que a haviam iniciado, escolheram Nuremberg por razões tanto práticas quanto narrativas. O Palácio da Justiça, situado no número 1 da Bürgerstrasse, havia sobrevivido relativamente intacto aos bombardeios aliados que haviam destruído 90% do centro histórico. Tinha salas de audiência amplas e, acima de tudo, a prisão anexa podia abrigar os acusados durante todo o processo. A cidade em ruínas, com suas fachadas medievais destruídas e suas ruas cheias de escombros, fazia o resto. Os mesmos homens que haviam desfilado triunfalmente sob essas torres seriam agora julgados entre suas cinzas. O julgamento começou em 20 de novembro de 1945. 24 altos cargos do regime nazista foram acusados sob 4 acusações: conspiração para cometer crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Robert Ley, chefe da Frente Alemã do Trabalho, havia se enforcado em sua cela em 25 de outubro de 1945, antes que o processo começasse, usando tiras de uma toalha amarradas à descarga do vaso sanitário. Seu suicídio fez com que o coronel Burton C. Andrews, comandante da prisão, quadruplicasse o número de guardas, uma sentinela permanente em frente a cada cela, 24 horas por dia. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, o grande industrial que havia armado a Alemanha, foi declarado incapaz de ser julgado por deterioração mental severa. Os 22 restantes tomaram assento no banco dos réus. Nas paredes da Sala 600 do Palácio da Justiça, os 4 países vencedores, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética, haviam instalado sistemas de tradução simultânea em 4 idiomas. Era a primeira vez na história que se usava esse sistema em um tribunal internacional.
Os acusados usavam fones de ouvido pretos. Podiam escutar em alemão cada acusação, cada depoimento, cada parágrafo da sentença que logo decidiria se viveriam ou morreriam. Os advogados de defesa apresentaram mais de 100.000 declarações juramentadas. A acusação introduziu como evidência mais de 3.000 documentos, em sua maioria capturados diretamente dos arquivos do Reich. Isso foi o que diferenciou Nuremberg de qualquer processo anterior. Os nazistas documentavam tudo. Suas próprias palavras com suas próprias assinaturas em seus próprios papéis foram a acusação mais demolidora possível. O promotor-chefe norte-americano Robert H. Jackson declarou em seu discurso de abertura que os crimes que o tribunal ia examinar eram tão calculados, tão monstruosos e tão devastadores que a civilização não podia ignorá-los se quisesse sobreviver. Ele tinha razão em algo concreto. A guerra que aqueles homens planejaram e executaram havia matado entre 70 e 85 milhões de seres humanos, aproximadamente 3% da população mundial de 1940. Os acusados escutavam em seus fones de ouvido. Antes de falar sobre como morreram, é preciso entender como viveram esses 11 meses de julgamento. As celas da prisão de Nuremberg mediam aproximadamente 3 metros por 4. Tinham uma cama, uma mesa, uma cadeira e um vaso sanitário em um canto. A janela era pequena demais para olhar para fora. A luz entrava filtrada. Os guardas observavam pelo pequeno visor oval da porta a cada 30 segundos, sem exceção, dia e noite. Após o suicídio de Ley, as colheres e garfos metálicos foram substituídos por talheres de madeira. Os cintos foram confiscados, os cadarços dos sapatos também. O coronel Andrews descreveu sua responsabilidade com uma concisão militar que não deixava margem para interpretações. Manter os prisioneiros vivos o tempo suficiente para que o tribunal pudesse julgá-los. O psicólogo Gustav M. Gilbert, filho de imigrantes judeus austríacos nascido em Nova York em 1911, doutor em psicologia experimental pela Universidade de Colômbia, chegou a Nuremberg em 20 de outubro de 1945, exatamente um mês antes do início do julgamento. Seu alemão era fluente, seu método era simples: conversar. Nunca tomava notas na frente dos prisioneiros. Assim que saía de uma cela, escrevia tudo de memória. Essas notas se tornaram o Diário de Nuremberg, publicado em 1947. Gilbert e o psiquiatra Douglas Kelly aplicaram testes de coeficiente intelectual aos 21 acusados, usando uma versão alemã do teste Wechsler-Bellevue. A média foi de 128, na faixa de superior a muito superior. Os resultados individuais revelaram algo que ninguém esperava totalmente. A média intelectual dos arquitetos do genocídio era notavelmente alta. Hjalmar Schacht liderou a lista com 143 pontos. Seyss-Inquart o seguia com 141. Göring obteve 138 e se mostrou satisfeito com o resultado, até descobrir que Schacht e Seyss-Inquart o haviam superado. Dönitz igualou Göring com 138. Von Papen obteve 134. No extremo inferior, Julius Streicher registrou 106, o resultado mais baixo do grupo. Kaltenbrunner obteve 113. Os examinadores observaram que os resultados não diziam nada sobre a capacidade moral, a empatia nem a tendência à crueldade. A inteligência medida por esses testes não era nenhuma salvaguarda contra a participação na violência sistemática. Göring dominou o banco dos réus desde o primeiro dia, tal como havia dominado os corredores do poder durante 12 anos. Instalou-se no assento da primeira fileira. Irritava-se visivelmente com a indiferença de Hess, que estava ao seu lado. Gilbert registrou em seu diário que Göring buscava ativamente uma maneira de manter o grupo coeso, de fazer com que os outros não cooperassem com a acusação, de que o processo se transformasse em um palco de resistência política. Era, anotou Gilbert,
o líder natural daquele último gabinete improvisado. Mas o grupo não era homogêneo. Havia facções visíveis até mesmo da galeria de imprensa. Albert Speer liderava a ala que estava disposta a condenar o regime, a se separar de Hitler, a se apresentar como tecnocratas que não sabiam o que acontecia. Speer nunca perdoou totalmente a Göring o desprezo que este demonstrava por sua posição. O confronto entre ambos foi constante durante o julgamento. Frank se distanciou dos demais desde que tomou assento, levado pela culpa religiosa que, segundo ele, o consumia. Schacht não disfarçava seu desprezo por quase todos, incluindo Göring, cuja gestão econômica havia criticado ferozmente antes da guerra. E depois havia Streicher, que era repudiado abertamente por seus próprios coacusados. Göring disse a Gilbert que Streicher era um imbecil que havia prejudicado o partido mais do que o ajudado. Vários acusados pediram expressamente para não ter que compartilhar o ônibus que os transportava entre a prisão e a sala do tribunal com Streicher. Em 1º de outubro de 1946, às 2h50 da tarde, o presidente do tribunal, Lord Geoffrey Lawrence, um juiz britânico de 63 anos que havia presidido o processo com uma firmeza que os observadores de todos os países elogiariam mais tarde, iniciou a leitura dos vereditos individuais. Os acusados foram levados à sala um a um. O elevador que os subia do subsolo da prisão ao nível do tribunal se abria na parte posterior do banco dos réus. Cada homem entrava por aquela porta de painel de madeira, colocava os fones de ouvido que um guarda com capacete branco lhe estendia, esperava escutar seu nome e a sentença e voltava a descer pelo mesmo elevador. Hermann Göring foi o primeiro. Quando Lord Lawrence leu "Morte por enforcamento", Göring girou sobre os calcanhares e entrou de novo no elevador sem uma palavra. A porta de madeira se fechou. Na sala, houve um murmúrio de vozes sussurradas. Rudolf Hess foi o segundo. Prisão perpétua. Hess piscou, assentiu levemente e desapareceu. Joachim von Ribbentrop escutou a sentença de morte com o maxilar contraído. Keitel, também morte, não deu sinal visível de reação. E assim, um após o outro, os homens do banco dos réus conheceram seu destino. Nos dias 9 e 10 de outubro de 1946, o Conselho de Controle Aliado se reuniu em Berlim para examinar as apelações apresentadas pelos condenados à morte. Praticamente todos solicitaram clemência, exceto Kaltenbrunner. Göring, Keitel e Jodl também pediram, caso a clemência lhes fosse negada, para serem fuzilados em vez de enforcados, como correspondia a militares. O Conselho negou todas as solicitações de forma unânime, incluindo o pedido de alteração do método de execução. A partir desse momento, a data foi fixada, a noite de 15 para 16 de outubro de 1946. Durante os dias que se seguiram a 10 de outubro, os capelães da prisão, o pastor luterano Henry Garrick para os protestantes, o padre católico Sixtus O'Connor para os católicos, multiplicaram suas visitas. Ribbentrop passou longo tempo com Guerec em conversa religiosa. Hans Frank, o convertido, confessou-se repetidamente com o padre O'Connor. Keitel pedia que lhe lessem trechos da Bíblia. Kaltenbrunner recusou os sacramentos. Göring, em sua última sessão com Gilbert, não demonstrou arrependimento. Quando Gilbert lhe perguntou se tinha algo a dizer sobre os crimes do regime, Göring respondeu, segundo o registro do psicólogo: "O vencedor é sempre o juiz e o vencido, o acusado." Era sua última filosofia. 4 páginas de argumentação comprimidas em uma frase. O Reichsmarschall Hermann Wilhelm Göring entrou no julgamento com 57 quilos a menos do que pesava em 1940. Havia chegado a Nuremberg em maio de 1945, especificamente do campo de prisioneiros de guerra de Mondorf-les-Bains, em Luxemburgo, conhecido como Camp Ashcan, com um peso de 124 quilos e um vício grave em dihidrocodeína.
um opioide sintético que consumia em doses que atingiam 40 pílulas diárias. O coronel Andrews, que havia gerido o campo de Mondorf antes da transferência para Nuremberg, descreveu seu primeiro encontro com Göring com uma frase que se tornou célebre. Quando Göring chegou a Mondorf, era um babão simplório com 2 malas cheias de paracodeine. Pensei que fosse um vendedor de fármacos, mas o desintoxicamos e o transformamos em um homem. A desintoxicação foi gradual, sob supervisão médica dos doutores Miller e Kelly, com doses decrescentes de paracodeine. Para quando se sentou no banco dos réus, Göring pesava cerca de 80 quilos, tinha a mente clara pela primeira vez em anos e havia decidido transformar o julgamento em seu palco pessoal. Göring não foi um acusado passivo. O psicólogo Gilbert, que o visitava em sua cela com regularidade durante todo o processo, descreveu Göring como o dominante intelectual do banco dos réus. Era carismático, inteligente, impiedoso em sua análise e totalmente convencido de que a história o reivindicaria. Quando o promotor-chefe norte-americano Robert H. Jackson começou seu interrogatório cruzado, Göring tomou o controle da sala com uma habilidade que deixou o promotor visivelmente desconcertado durante os primeiros dias. Jackson teve que mudar de tática. A imprensa cobriu o duelo de maneira ampla. O tribunal concluiu que Göring havia sido, atrás de Hitler, o homem mais poderoso do regime. Havia fundado a Gestapo na Prússia em 26 de abril de 1933. Havia criado os primeiros campos de concentração. Havia presidido a Conferência de 12 de novembro de 1938, na qual se decidiu impor uma multa de 1 bilhão de marcos ao conjunto da comunidade judaica alemã após a Noite dos Cristais, para que os fundos dos seguros pelas propriedades destruídas fluíssem para o Estado em vez de para os proprietários. Em 31 de julho de 1941, havia assinado o documento que encarregou Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich da preparação do que as atas denominaram uma solução total para o problema judaico na esfera de influência alemã na Europa. O tribunal concluiu que sua culpabilidade era única em sua enormidade. Seu coeficiente intelectual de 138 o tornou o terceiro mais alto do grupo. Estava furioso por ter descoberto isso. O veredito chegou em 1º de outubro de 1946, culpado em todas as 4 acusações. A sentença? Morte na forca. Göring pediu para ser fuzilado. Negaram-lhe esse pedido. As apelações ao Conselho de Controle Aliado foram negadas em 10 de outubro. A noite de 15 de outubro foi a última de sua vida. Às 21h30, os jornalistas foram autorizados a inspecionar o bloco de celas. Os guardas relataram que Göring parecia dormir, com suas mãos visivelmente sobre o cobertor. Era sua posição habitual. Ninguém se alarmaria com isso. Às 22h45, o guarda notou algo diferente no rosto de Göring. Chamou o cabo da guarda. Quando o médico chegou, o som da agonia já estava em sua garganta. Uma ampola de cianeto de potássio. Encontraram-na dentro de uma cápsula de latão do tamanho de um cartucho de fuzil. 3 notas escritas à mão acompanhavam o cartucho vazio. Uma dirigida ao coronel Andrews, outra à sua esposa Amy. Uma terceira sem destinatário claro. O conteúdo das notas não foi publicado de imediato. Como havia conseguido o veneno após mais de 1 ano sob vigilância extrema, permaneceu sem solução durante décadas. A hipótese mais documentada aponta para um guarda norte-americano chamado Herbert Lee Stivers, com 19 anos na época, que declarou em 2005, quando tinha 78 anos, que uma mulher alemã o havia convencido a passar para Göring o que ela descreveu como medicação em uma caneta tinteiro. Stivers declarou não saber o que o objeto continha. A afirmação não foi verificada judicialmente, mas coincide com alguns detalhes circunstanciais documentados. Outras teorias apontam que o veneno poderia estar oculto no interior de um tubo de pasta de dente que Göring guardava desde sua chegada, ou que um médico alemão da equipe da prisão foi cúmplice. O mistério técnico nunca foi resolvido de maneira definitiva.
O corpo de Göring foi trasladado para o ginásio da prisão. Colocaram-no na sala de execuções para ser fotografado junto aos corpos dos 10 que realmente morreram na forca, ocupando simbolicamente o lugar que deveria ter ocupado sob a corda. À 1h11 da madrugada de 16 de outubro de 1946, Joachim von Ribbentrop cruzou a porta do ginásio da prisão de Nuremberg e se tornou o primeiro homem da noite a caminhar em direção à forca. Era o ex-ministro das Relações Exteriores do Reich. Havia nascido em 30 de abril de 1893 em Wesel, na região renana da Prússia. Estudou na França e no Canadá antes da Primeira Guerra Mundial, onde serviu como oficial do exército alemão. Atingiu o mundo da diplomacia não através da carreira tradicional, mas por suas relações sociais. Casou-se em 1920 com Anna Elisabeth Henkel, herdeira de uma importante empresa vitivinícola alemã, cuja fortuna e contatos lhe abriram portas. Negociou o Acordo Naval Anglo-Alemão de 1935 como sua primeira grande conquista diplomática, e o Pacto Anti-Comintern de 1936. Sua nomeação como embaixador em Londres a partir de agosto de 1936 foi um fracasso ressonante. O conde Galeazzo Ciano, genro de Mussolini, escreveu em seu diário que Ribbentrop era um dos homens mais estúpidos da Europa. Mesmo dentro do círculo nazista, sua arrogância e sua falta de tato diplomático eram lendárias. Seu coeficiente intelectual nos testes de Gilbert foi de 129, no limite alto da faixa superior. O tribunal documentou que Ribbentrop havia participado diretamente da perseguição aos judeus em escala internacional. Em setembro de 1942, ordenou aos representantes diplomáticos alemães nos países satélites do eixo acelerar as deportações de judeus para o leste. Em junho de 1942, o embaixador alemão em Vichy solicitou a Pierre Laval que entregasse 50.000 judeus para deportação. Em fevereiro de 1943, Ribbentrop protestou perante Mussolini pela lentidão italiana na deportação de judeus da zona de ocupação italiana na França. Em 17 de abril de 1943, participou da conferência entre Hitler e o almirante Miklos Horthy da Hungria, onde tanto ele quanto Hitler pressionaram para acelerar a deportação dos judeus húngaros. Ribbentrop informou Horthy que os judeus deviam ser exterminados ou levados para campos de concentração. O tribunal o declarou culpado em todas as 4 acusações. Sua pontuação de inteligência resultou ser paradoxalmente mais alta do que a de vários de seus colegas. Mas inteligência e habilidade política são coisas distintas. Na noite anterior, os jornalistas o haviam visto em sua cela falando em voz baixa com o capelão da prisão, o pastor luterano Henry Garrick. Era uma conversa que durava dias. Quando entrou no ginásio com o rosto emagrecido e as maçãs do rosto afundadas, 2 sargentos do exército norte-americano o ladearam imediatamente. Outro sargento substituiu suas algemas metálicas por uma correia de couro que amarrava seus pulsos atrás das costas. O plano original era que os condenados caminhassem das celas com as mãos livres, mas o suicídio de Göring horas antes havia mudado o protocolo na hora. A sala tinha 3 patíbulos dispostos em fila. 2 seriam usados de maneira alternada para acelerar o ritmo, o terceiro como reserva. Cada cadafalso consistia em uma plataforma elevada de madeira com 13 degraus, uma viga horizontal e um alçapão de 2 folhas que se abria ao empurrar uma alavanca. Quando o oficial da guarda lhe perguntou seu nome ao pé dos degraus, Ribbentrop demorou a responder. Repetiram-lhe, e então quase gritou, Joachim von Ribbentrop. Subiu os 13 degraus sem hesitar. Na plataforma, o algoz, o mestre-sargento John C. Woods, segurava a corda de 13 voltas. Perguntou-se-lhe se tinha alguma última declaração a fazer. Deus proteja a Alemanha. Que Deus tenha piedade da minha alma. Meu último desejo é que se mantenha a unidade alemã, que se alcance o entendimento entre o leste e o oeste e que haja paz para o mundo.
O alçapão se abriu a 1h16. Ribbentrop foi declarado morto a 1h29, 13 minutos após cair. Os médicos presentes certificaram que não houve fratura de pescoço na queda. O mestre Sargento Woods havia utilizado comprimentos de queda padrão que não compensavam adequadamente o peso de cada indivíduo. Alguns dos condenados naquela noite não morreram por fratura cervical, mas por estrangulamento lento. Algumas fontes presentes citaram tempos de entre 14 e 28 minutos para certos prisioneiros. O exército norte-americano negou publicamente as afirmações sobre estrangulamento prolongado, mas não apresentou registros das autópsias. Wilhelm Keitel foi o segundo a morrer naquela noite. O relógio marcava 1h40 quando subiu ao patíbulo. Havia nascido em 22 de setembro de 1882 em Helmscherode, uma pequena localidade da Baixa Saxônia. Era o filho mais velho de um proprietário rural. Ingressou no exército em 1901 e serviu na Primeira Guerra Mundial, atingindo o posto de major. Promovido gradualmente durante a República de Weimar, chegou a chefe do Estado-Maior Pessoal do ministro da Guerra Werner von Blomberg em 1935. Quando Hitler assumiu o comando direto das Forças Armadas em 4 de fevereiro de 1938, dissolvendo o Ministério da Guerra e criando o OKW, Oberkommando der Wehrmacht, o Alto Comando da Wehrmacht. Keitel foi nomeado seu chefe. Era o cargo mais alto do comando militar alemão, depois do próprio Hitler. Mas o OKW não era um Estado-Maior operacional convencional. Era, na prática, a Secretaria Militar de Hitler. O marechal de campo Erwin von Manstein, que tratou com ele regularmente durante a guerra, escreveu mais tarde que Keitel era o menos indicado para ocupar esse cargo. Os generais alemães o chamavam de Lakeitel, um trocadilho entre seu sobrenome e a palavra alemã Lakai, lacaio. A acusação foi usada na própria sala do tribunal por um de seus colegas. Seu coeficiente intelectual nos testes de Gilbert foi de 129, idêntico ao de Ribbentrop. Keitel havia assinado o decreto de 7 de dezembro de 1941, conhecido como Nacht und Nebel, Noite e Neblina, sob o qual os civis dos territórios ocupados acusados de resistência seriam detidos em segredo, transferidos para a Alemanha sem notificação às suas famílias nem aos países protetores e julgados unicamente se uma pena de morte fosse provável. Caso contrário, entregues à Gestapo sem deixar rastro de seu paradeiro. Seu nome aparecia em ordens que autorizavam o fuzilamento de 50 a 100 civis soviéticos por cada soldado alemão morto em ataques de resistência. Em 13 de maio de 1941, havia assinado uma diretriz sob a qual os civis suspeitos de crimes contra as tropas podiam ser fuzilados sem julgamento, e os soldados alemães que cometessem crimes contra civis não seriam processados. Diante de toda essa documentação com sua assinatura, Keitel adotou uma defesa que o tribunal desarmou com 3 frases. As ordens superiores, mesmo para um soldado, não podem ser consideradas como circunstância atenuante quando os crimes cometidos são tão chocantes e extensos e foram levados a cabo de maneira consciente e impiedosa, sem desculpa nem justificativa militar. Culpado em todas as 4 acusações. Como Göring e Jodl, Keitel solicitou ser fuzilado em vez de enforcado. Foi negado. Nas horas finais, Keitel pediu que lhe lessem trechos bíblicos. Segundo o repórter Kingsbury Smith, que foi sorteado entre os jornalistas para representar a imprensa norte-americana na sala de execuções, Keitel se comportou até o fim com a rigidez de um oficial em formação. Subiu as escadas do patíbulo como se ascendesse a um pódio, com o uniforme de marechal de campo perfeitamente passado e as botas engraxadas. Havia pedido para conservar o uniforme. Quando lhe perguntaram sua última declaração, falou com voz firme.
Mais de 2 milhões de soldados alemães foram ao encontro de sua morte por sua pátria antes de mim. Essa cifra é a minha morte. Alemanha acima de tudo. Deus proteja a Alemanha. Colocaram-lhe a capuz. Caiu a 1h40. Ao cair, o estreito alçapão do patíbulo provocou-lhe ferimentos na cabeça ao bater nas bordas laterais. As fotografias post-mortem de Keitel, publicadas mais tarde, mostram com clareza os cortes no couro cabeludo. O design do alçapão, pequeno demais para permitir uma descida limpa, afetou vários dos condenados naquela noite. Foi declarado morto a 1h44. Ernst Kaltenbrunner media 1,94 m. Tinha o rosto marcado por cicatrizes de duelos de estudante, o maxilar proeminente, os olhos profundamente afundados. Era austríaco, nascido em 4 de outubro de 1903 em Ried im Innkreis, uma localidade do estado da Alta Áustria. Havia estudado Direito na Universidade de Graz, onde fez parte das associações estudantis que cultivavam o militarismo pan-germânico e o antissemitismo acadêmico. Ingressou no Partido Nazista Austríaco e nas SS em 1932. Seu coeficiente intelectual medido por Gilbert foi de 113, segundo mais baixo do grupo depois de Streicher. Os examinadores da época descreviam Kaltenbrunner como um homem fisicamente imponente, mas intelectualmente medíocre, que havia atingido sua posição mais por brutalidade do que por capacidade política. Seus próprios coacusados o consideravam tosco. Quando Reinhard Heydrich morreu em 4 de junho de 1942 em consequência dos ferimentos sofridos no atentado de Praga de 27 de maio, lançado por paraquedistas checoslovacos treinados pelos aliados na Grã-Bretanha, o cargo de chefe do RSHA ficou vago durante vários meses. Em 30 de janeiro de 1943, Kaltenbrunner foi nomeado sucessor. Sob sua direção, o RSHA supervisionou a deportação e o extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus, 2 milhões assassinados pelos Einsatzgruppen no leste, 4 milhões nos campos de extermínio. Kaltenbrunner tinha autoridade direta sobre a Gestapo, o SD e a polícia criminal. O promotor Whitney R. Harris, que havia procurado durante semanas pelo comandante de Auschwitz sem encontrá-lo, descreveu o momento em que interrogou Rudolf Höss em Nuremberg durante 3 dias e reduziu seu depoimento a um affidavit, no qual Höss confessou ter supervisionado o assassinato de 2,5 milhões de pessoas nesse campo. Esse affidavit entrou no processo graças à defesa de Kaltenbrunner. O advogado deste, o Dr. Kurt Kaufmann, chamou Höss como testemunha da defesa, acreditando que sua declaração favoreceria seu cliente. E, em vez disso, acabou introduzindo no registro a confissão completa do comandante de Auschwitz. Durante o julgamento, Kaltenbrunner negou repetidamente sua assinatura em documentos que apareciam claramente assinados com seu nome. O tribunal observou que era inconcebível que sua assinatura aparecesse em tantas ordens de semelhante importância sem sua autorização. Foi o único dos acusados sentenciados à morte que não solicitou clemência ao Conselho de Controle aliado. Também foi o único que, durante o processo, afirmou ter tentado resistir às políticas de Himmler por dentro, afirmação que o tribunal rejeitou de maneira explícita. O promotor Harris, presente naquela noite no ginásio, descreveu mais tarde o tom das últimas palavras de Kaltenbrunner como apologético. Com a voz baixa, mas audível, pronunciou: "Alemanha, boa sorte." Segundo o repórter da Time Magazine presente naquela noite, quando colocaram o capuz negro sobre sua cabeça, Kaltenbrunner continuava falando. O alçapão se abriu a 1h39. Foi declarado morto a 1h52. Alfred Rosenberg era o ideólogo do partido. Havia nascido em 12 de janeiro de 1893 em Reval, hoje Tallinn, capital da Estônia, cidade que então fazia parte do Império Russo. Estudou arquitetura em Moscou antes que a Revolução Bolchevique de 1917 o levasse para a Alemanha.
Seu antissemitismo era anterior à sua adesão ao NSDAP. Chegou a Munique em 1918, já com a convicção de que os judeus eram a causa da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial e do colapso do Império Russo. Seu livro O Mito do Século XX, publicado em 1930, atingiu uma circulação de mais de 1 milhão de exemplares e foi considerado a segunda obra ideológica mais importante do nazismo depois do Mein Kampf de Hitler. Rosenberg o considerava sua obra-prima, uma tentativa de substituir o cristianismo por uma nova religião racial ariana, baseada no sangue, no solo e na herança nórdica. O livro era obscuro, pretensioso e dificilmente legível, mas sua influência simbólica era enorme. Até o próprio Hitler admitiu em privado que não o havia lido inteiro. Seu coeficiente intelectual foi de 127, situando-o na faixa superior, mas consideravelmente abaixo de Göring ou Schacht. Em 1940, organizou o Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, uma unidade especializada no saque sistemático de museus, bibliotecas e coleções privadas nos territórios ocupados. Até 14 de julho de 1944, sua organização havia confiscado na Europa Ocidental mais de 21.903 obras de arte, quadros e peças de museu, na chamada Ação M de Möbel, móveis. Iniciada em dezembro de 1941 por sua sugestão, foram saqueados 69.619 lares judaicos no Ocidente, 38 mil apenas em Paris, e foram necessários 26.984 vagões de trem para transportar o conteúdo para a Alemanha. Como ministro do Reich para os territórios ocupados do leste desde 17 de julho de 1941, Rosenberg foi responsável pelas políticas de germanização forçada, exploração econômica, trabalho escravo e extermínio de judeus nas zonas sob sua administração. Em junho de 1941, 2 dias antes do ataque à União Soviética, havia dito aos seus colaboradores que o objetivo era nutrir a Alemanha com os recursos dos territórios orientais, sabendo que isso significava fome para as populações locais. Rosenberg era, entre todos os acusados, o mais prolífico em palavras escritas. Décadas de artigos, livros, discursos, diretrizes. O homem que havia preenchido milhares de páginas com sua ideologia. O editor do Völkischer Beobachter, o jornal do partido. O orador, o escritor, o teórico racista do Terceiro Reich. No último momento de sua vida, escolheu o silêncio. Rosenberg entrou no ginásio com a tez pálida e as bochechas afundadas. Caminhou com passo regular em direção ao patíbulo. Quando lhe perguntaram se tinha algo a dizer, respondeu com uma única palavra em voz muito baixa: não. Embora houvesse declarado em múltiplas ocasiões seu ateísmo e houvesse construído toda a sua filosofia sobre a rejeição do cristianismo, o qual via como uma contaminação semita do espírito nórdico, um capelão protestante o acompanhou até os degraus do patíbulo. Rosenberg olhou para ele uma vez sem expressão, depois olhou para a frente. A corda teve que ser ajustada 2 vezes. 90 segundos depois de o alçapão cair, pendia da corda. Hans Frank foi o único dos 10 condenados que entrou no ginásio com um sorriso no rosto. Era um sorriso estranho, quase sereno. Frank havia nascido em 23 de maio de 1900, em Karlsruhe, filho de um advogado que mais tarde foi inabilitado por conduta fraudulenta. Estudou direito em Munique e em Kiel, e em 1930 já era o chefe da assessoria jurídica do NSDAP. Em março de 1933, foi nomeado ministro da Justiça da Baviera. Em 1934, passou para o nível federal como ministro do Reich sem pasta. Em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, Frank foi nomeado governador-geral dos territórios poloneses ocupados.
Em 3 de outubro de 1939, antes de tomar posse formal do cargo, já havia descrito sua política com uma frase que foi lida na sala do tribunal e que percorreu as agências de imprensa de todo o mundo. A Polônia será tratada como uma colônia, os poloneses se transformarão nos escravos do grande império mundial alemão. A área do governo geral continha entre 2,5 e 3,5 milhões de judeus no início da ocupação. Frank participou de seu extermínio desde os primeiros meses. Em 16 de dezembro de 1941, disse ao seu gabinete: "Devemos aniquilar os judeus, onde quer que os encontremos e onde quer que seja possível, para manter a estrutura do Reich como um todo." Em 25 de janeiro de 1944, estimou que restavam apenas 100.000 judeus em seu território. Havia-os registrado com precisão em seu diário pessoal, que foi apresentado como prova no julgamento. O diário de Frank, mais de 38 volumes escritos com meticulosidade burocrática, foi uma das fontes documentais mais devastadoras de todo o processo. Frank havia anotado seus crimes como se fossem atas de reuniões de conselho de administração. Seu coeficiente intelectual foi de 130. Era universitário. Havia tido uma formação jurídica completa. Durante o julgamento, Frank experimentou algo pouco comum entre seus coacusados: uma conversão religiosa genuína, pelo menos em aparência. Reverteu-se ao catolicismo romano após sua prisão. Em sua primeira declaração perante o tribunal, em agosto de 1946, disse que sentia uma terrível culpa pelo ocorrido nos territórios sob seu comando. Era o reconhecimento mais explícito de responsabilidade moral que o processo havia escutado do banco dos réus. Seus advogados desaprovaram, seus coacusados o ignoraram. O tribunal levou em consideração, mas não como circunstância atenuante suficiente para modificar a sentença. Esse sorriso ao entrar no ginásio era, segundo a interpretação de Smith, o de um homem que havia encontrado alívio na ideia de expiar seus crimes. Não era triunfo nem desafio, era algo mais próximo do alívio. No patíbulo, Frank falou em voz baixa, quase em sussurro: "Agradeço o bom tratamento recebido durante meu cativeiro e peço a Deus que me acolha com misericórdia." Fechou os olhos quando lhe colocaram o capuz negro. Wilhelm Frick foi o sexto a morrer naquela noite, às 2h05 da madrugada, 6 minutos depois de Rosenberg ser declarado morto. Havia nascido em 12 de março de 1877 em Aussens, no Palatinado renano. Era o mais velho de todos os condenados à morte naquela noite, 69 anos. Estudou direito em Munique, Berlim, Heidelberg e Göttingen. Incorporou-se à polícia de Munique em 1904 e foi ali onde cruzou seu caminho com Hitler. Durante o putsch da cervejaria de novembro de 1923, Frick, que então ocupava um cargo no departamento de polícia de Munique, facilitou informações internas aos putschistas e foi julgado por isso, embora tenha recebido uma sentença suspensa. Sua lealdade precoce ao partido valeu-lhe ser eleito para o Reichstag em 1924 como parte da delegação nazista. Frick não era um general nem um ideólogo no sentido de Rosenberg. Era um burocrata, um especialista em direito administrativo que havia entrado no banco dos réus com a reputação de ter sido o principal artífice legislativo da ditadura nazista. Como Reichsminister do Interior desde 1933 até 1943, foi Frick quem redigiu, assinou e administrou as leis que suprimiram os partidos de oposição, dissolveram os sindicatos, instalaram a base legal da Gestapo e construíram a estrutura jurídica do Estado totalitário. As leis de Nuremberg de 1935, que despojaram os judeus da cidadania alemã e proibiram os casamentos entre judeus e não-judeus, levavam sua assinatura e sua elaboração técnica. Seu coeficiente intelectual foi de 124, na faixa superior. Em 1943, quando o extermínio massivo de judeus no leste estava em pleno apogeu e já era um segredo aberto entre os altos cargos do Reich,
Frick assinou um decreto que colocava os judeus fora da lei e os entregava formalmente à Gestapo. O tribunal concluiu que ele tinha pleno conhecimento dos programas de eutanásia praticados em hospitais e asilos sob sua jurisdição ministerial, onde foram assassinados aproximadamente 275 mil doentes mentais, deficientes e pessoas consideradas bocas inúteis pelo regime. As queixas sobre essas mortes chegaram formalmente ao seu gabinete. Não tomou nenhuma medida para detê-las. Frick entrou na sala de execuções às 2h05 da madrugada. Caminhou em direção ao patíbulo com passo regular. Suas únicas palavras foram 4: que viva a Alemanha eterna. Ao cair pelo alçapão, igual a Keitel antes dele, Frick bateu a cabeça contra as bordas do mecanismo. Os ferimentos foram documentados nas fotografias post-mortem. Julius Streicher foi o mais perturbador de todos os condenados naquela noite. Havia nascido em 12 de fevereiro de 1885 em Fleinhausen, um pequeno povoado da Baviera. Era filho de um professor de escola. Ele próprio exerceu a profissão de professor antes de se juntar ao exército alemão na Primeira Guerra Mundial. Depois da guerra, tornou-se um dos primeiros seguidores de Hitler e participou do Putsch da Cervejaria de novembro de 1923. De 1925 a 1940 foi o Gauleiter da Franconia. Mas seu cargo mais definidor foi como editor do semanário Der Stürmer, que publicou sem interrupção entre 1923 e o último número em março de 1945. O Stürmer atingiu em 1935 uma circulação de 600 mil exemplares por número. Cada edição era dedicada, de uma forma ou de outra, à propaganda antissemita mais violenta e degradante que jamais circulou em um meio de comunicação de massa. Os artigos combinavam acusações medievais de crimes rituais com caricaturas obscenas e artigos que chamavam diretamente ao extermínio. Seu coeficiente intelectual foi de 106, o mais baixo do grupo. Os próprios coacusados o desprezavam. Göring disse a Gilbert que Streicher era um imbecil que havia prejudicado o partido com seus excessos mais do que servido. Vários acusados pediram para não compartilhar o transporte com ele. O tribunal concluiu que, entre 1938 e 1944, Streicher havia publicado em seu jornal dezenas de artigos chamando explicitamente ao extermínio dos judeus europeus, e que o havia feito enquanto conhecia o progresso real desse extermínio através da imprensa que lia. O jornalista de seu próprio jornal havia viajado aos guetos do leste na primavera de 1943. O semanário judaico Israelitisches Wochenblatt, que Streicher recebia e lia, relatava em cada número as cifras de deportados e assassinados. Em números do verão e outono de 1942, citavam-se 72.729 mortos em Varsóvia, 17.542 em Lodz, 125 mil na Romênia, 700 mil na Polônia. Streicher nunca teve o poder de tomar decisões operacionais sobre o extermínio, mas o tribunal determinou que suas palavras haviam sido combustível direto para aqueles que as tomavam e que ele o sabia. Na noite da execução, os jornalistas que inspecionaram as celas o viram inquieto, sem a calma de alguns de seus companheiros. Streicher entrou no ginásio dando a sensação de estar ao limite. Caminhou em direção ao patíbulo número 1 com os olhos injetados. Ao pé das escadas, quando o guarda o deteve para a identificação formal, lançou um grito que, segundo o correspondente Smith, enviou um calafrio pela minha espinha. Heil Hitler! Enquanto subia os degraus, gritou: "Agora vou para Deus!" E Purim Fest 1946. Purim é a festividade judaica que comemora a salvação do povo hebreu de uma tentativa de extermínio na antiga Pérsia. Streicher, o antissemita de maior visibilidade em toda a Alemanha, escolheu como última frase pública uma referência a essa celebração. O significado era transparente e repugnante.
Via-se a si mesmo como uma vítima. Segundo o repórter da Time presente naquela noite, Streicher tentou chutar Woods e seus assistentes enquanto lhe ajustavam a corda. Foi necessário que os guardas o segurassem com força. Acrescentou: "Os bolcheviques vos enforcarão algum dia a vós." Suas últimas palavras documentadas, antes que o Kapuk o silenciasse, foram dirigidas à sua esposa ausente. Adele, querida esposa. O alçapão se abriu. Ritzaukel não quis vestir o sobretudo antes de abandonar sua cela. Era um gesto que várias testemunhas notaram naquela noite. Os guardas tiveram que levá-lo de qualquer maneira. Saukel tinha 51 anos no momento de sua execução. Havia nascido em 27 de outubro de 1894 em Haßfurt, Baviera. Havia se lançado ao mar como marinheiro mercante aos 15 anos, navegando durante anos em navios que percorreram o norte da Europa. A Primeira Guerra Mundial o encontrou no mar. Foi internado na França como prisioneiro de guerra em 1914 e não foi libertado até 1919. Regressou à Alemanha com o país em ruínas. Ganhava a vida como operário industrial. Juntou-se ao NSDAP em 1923 e tornou-se Gauleiter da Turíngia em 1927. Cargo a partir do qual construiu uma organização política regional eficiente. Era leal, metódico e disciplinado. Não era um intelectual. Seu coeficiente intelectual de 118 era o quarto mais baixo do grupo, mas era um organizador competente. Em 21 de março de 1942, Hitler o nomeou plenipotenciário-geral para a utilização da mão de obra, com autoridade sobre todo o trabalho disponível nos territórios ocupados. Era a versão burocrática do que os historiadores descreveriam como o maior programa de escravidão trabalhista da história moderna. Sob esse cargo, Saukel organizou a deportação para trabalho escravo de mais de 5 milhões de pessoas provenientes dos países ocupados. Em uma declaração de 1º de março de 1944, Saukel admitiu perante seus próprios subordinados que, dos 5 milhões de trabalhadores estrangeiros que chegaram à Alemanha, nem sequer 200 mil vieram voluntariamente. O processo de captação, que ele próprio descreveu em outro documento como semelhante ao velho sistema de Xangai, termo marinheiro para o recrutamento forçado, implicou batidas policiais, violência e separação de famílias. O historiador Joseph Persico descreveu Saukel como a figura menos imponente entre os acusados, um homenzinho com a cabeça reluzente, olhos castanhos tristes e um bigodinho copiado do de Hitler. No banco dos réus, Saukel mostrou-se constantemente confuso. Sua defesa consistiu em negar responsabilidade pessoal pelas condições dos trabalhadores, atribuindo cada fase do programa a outra agência. Quando lhe mostravam documentos com sua assinatura dando ordens específicas, dizia que outros os haviam preparado e que ele nem sempre havia lido o que assinava. E, no entanto, no patíbulo, a última compostura que conseguiu manter foi a de vítima. Quando lhe perguntaram se tinha algo a dizer, Saukel protestou com a mesma convicção que havia demonstrado durante todo o julgamento. Morro inocentemente. O veredito foi injusto. Deus proteja a Alemanha e faça a Alemanha grande de novo. Que viva a Alemanha e Deus proteja minha família. Era o homem que havia enviado milhões de pessoas para morrer em fábricas de armamento, reivindicando sua própria inocência nos últimos segundos de sua vida. Alfred Jodl entrou na sala de execuções às 2h34 da madrugada com a gola do sobretudo de seu uniforme da Wehrmacht meio levantada pelas costas, como se o tivesse vestido às pressas. Seus traços estavam tensos. Umedecia os lábios continuamente enquanto caminhava. Havia nascido em 10 de maio de 1890 em Würzburg, na Baviera. Era filho de um capitão de artilharia do exército bávaro. Seguiu a carreira militar com uma determinação tranquila. Estudou na Academia de Guerra. Em 1935, tornou-se chefe da Seção de Defesa Nacional no MUOK-W e, em agosto de 1939,
apenas alguns dias antes da eclosão da guerra, regressou ao OKW para se tornar chefe do Estado-Maior Operacional, a posição que ocuparia até o final da guerra. Seu coeficiente intelectual foi de 127 nos testes de Gilbert. Era o general de artilharia e chefe do Estado-Maior Operacional do OKW. Nas palavras do tribunal, era o verdadeiro planejador da guerra, responsável em grande medida pela estratégia e pela condução das operações militares. Seu diário pessoal, apreendido pelos aliados, documentou sua participação no planejamento das invasões da Áustria, Checoslováquia, Noruega, Países Baixos, Iugoslávia, Grécia e União Soviética. Em uma entrada de seu diário após a crise dos Sudetos em 1938, havia escrito com admiração que o gênio do Führer havia conseguido de novo a vitória sem necessidade de recorrer à força. A nota foi lida em voz alta na sala do tribunal. Jodl havia assinado em 18 de outubro de 1942 a ordem de comando que dispunha a execução de todos os soldados aliados capturados em operações de comandos, mesmo se estivessem de uniforme e tivessem se rendido. Em outubro de 1944 havia ordenado a evacuação forçada de toda a população do norte da Noruega e a destruição de suas residências. Cerca de 30 mil casas resultaram danificadas, segundo o governo norueguês, para que não pudessem colaborar com o avanço soviético. Sua defesa foi a mesma de Keitel, um soldado, ordens superiores. O tribunal a rejeitou com as mesmas palavras, mas há um dado que torna o caso de Jodl mais complexo que o de outros. Em 1953, 7 anos após sua execução, um tribunal de desnazificação alemão em Munique o absolveu póstumamente, determinando que havia atuado como oficial militar legítimo e não como criminoso. A sentença foi muito discutida. Os historiadores têm debatido desde então se a posição de Jodl era a de um criminoso de guerra ou a de um militar que executou políticas que deveria ter sabido rejeitar. O debate não está encerrado. Apesar do nervosismo visível naquela noite, Jodl falou com voz firme e seca no patíbulo, como um oficial dirigindo-se às suas tropas. Minhas saudações para ti, minha Alemanha. O alçapão se abriu às 2h34. Sua morte foi prolongada. O último dos 10 homens a morrer foi Arthur Seyss-Inquart. Entrou no ginásio às 2h38 da madrugada de 16 de outubro, nas palavras exatas do repórter Kingsbury Smith. Usava os óculos, o que lhe dava um aspecto caricatural, facilmente reconhecível. Mancava ao caminhar, arrastando levemente a perna direita. Era o rastro de um ferimento da Primeira Guerra Mundial que não havia sarado do todo. Seyss-Inquart havia nascido em 22 de julho de 1892 em Stanern, hoje Stonachov, na República Checa, uma localidade do noroeste da Boêmia que então fazia parte do Império Austro-Húngaro. Era advogado de profissão. Havia se associado ao movimento nazista austríaco desde 1931, embora sem militância formal no partido, até 13 de março de 1938, o próprio dia do Anschluss. Havia sido nomeado conselheiro de Estado na Áustria em maio de 1937 sob pressão alemã direta e em 11 de março de 1938, durante as horas decisivas da anexação, foi instalado como chanceler da Áustria, enquanto Göring ditava por telefone de Berlim os textos dos telegramas que Seyss-Inquart supostamente deveria enviar para dar aparência de legalidade a uma invasão já em andamento. Seyss-Inquart nunca enviou esse telegrama. A mentira circulou de qualquer maneira. A imprensa alemã informou que ele havia pedido a intervenção militar. Seu coeficiente intelectual foi de 141, o segundo mais alto do grupo depois de Schacht. Era, em termos de inteligência medida, o mais brilhante dos 10 que morreram naquela noite. E foi também um dos 2 únicos, junto com Frank,
que reconheceram sua culpabilidade de maneira aberta. Como comissário do Reich para os Países Baixos ocupados desde 18 de maio de 1940, Seyss-Inquart supervisionou a deportação de aproximadamente 120 mil dos 140 mil judeus holandeses para Auschwitz e para os demais campos de extermínio. Sabia para onde iam. Declarou durante o julgamento ter ouvido que em Auschwitz os judeus viviam relativamente bem. Dada sua posição e o acesso a informações que tinha, o tribunal considerou essa afirmação impossível de acreditar. Sob seu comando, mais de 500 mil holandeses foram deportados como trabalhadores forçados para a Alemanha. Utilizou a polícia holandesa para prisões massivas, ameaçando com represálias contra as famílias dos policiais que se recusassem a participar. Os tribunais holandeses foram pressionados para ditar penas severas, e quando mostraram reticência em impor prisão, porque os detidos costumavam morrer de qualquer maneira, Seyss-Inquart ampliou o uso de tribunais policiais sumários. Nas últimas semanas, havia pedido que lhe lessem trechos da Bíblia. Quando o jornalismo perguntou aos seus guardiões como ele se comportava, a resposta foi que era tranquilo e reflexivo. Suas últimas palavras no patíbulo encerraram a noite com uma frase que, segundo vários observadores, tinha uma qualidade quase testamentária. Espero que esta execução seja o último ato da tragédia da Segunda Guerra Mundial e que uma lição seja aprendida para que a paz e o entendimento sejam alcançados entre as nações. Creio na Alemanha. O alçapão caiu às 2h46. Arthur Seyss-Inquart foi declarado morto às 2h57 da madrugada de 16 de outubro de 1946. O processo havia durado menos de 2 horas. Rudolf Hess foi condenado à prisão perpétua. Havia nascido em 26 de abril de 1894 em Alexandria, onde seu pai alemão era comerciante. Terceiro membro do NSDAP por número de carteira, participou do putsch da cervejaria de 1923 e foi encarcerado em Landsberg junto a Hitler, a quem serviu de secretário durante a redação do Mein Kampf. Em 10 de maio de 1941, pilotou sozinho um Messerschmitt Bf 110 modificado de Augsburg até a Escócia em uma missão de paz não autorizada por Hitler, que o declarou mentalmente perturbado. Durante o julgamento fingiu-se amnésico durante meses. Seu comentário ao resumo da acusação foi simplesmente "não me lembro", antes de admitir que era uma simulação. O tribunal o declarou culpado apenas nas acusações 1 e 2, com coeficiente intelectual de 120. O membro soviético queria a pena de morte. Hess foi enviado para Spandau em julho de 1947, uma prisão projetada para 600 pessoas, esvaziada exclusivamente para os 7 condenados de Nuremberg. Desde 1966, quando os demais foram sendo libertados, ficou como seu único habitante. Guardas das 4 potências aliadas revezavam-se mensalmente para custodiar um único idoso com artrite grave e problemas cardíacos, enquanto a União Soviética vetava sistematicamente qualquer proposta de libertação. Em 17 de agosto de 1987, foi encontrado morto no jardim da prisão, aos 93 anos. O veredito oficial foi suicídio com o cabo elétrico de uma lâmpada, embora sua mobilidade física fosse tão reduzida que a hipótese nunca foi resolvida definitivamente. A prisão de Spandau foi demolida na semana seguinte, dia e noite, para evitar que se transformasse em local de peregrinação neonazista. O terreno é hoje um estacionamento. Walter Funk foi condenado à prisão perpétua. Havia nascido em 18 de agosto de 1890 em Trakehnen, Prússia Oriental, e antes de se juntar ao NSDAP em 1931, foi redator-chefe do Berliner Börsen-Zeitung. Como presidente do Reichsbank desde 1939,
chegou em 1942 a um acordo com as SS para receber os bens pessoais confiscados das vítimas dos campos: moedas, joias, relógios e o ouro extraído de obturações dentárias e dentes arrancados de cadáveres, armazenado nos subsolos do banco. Quando seus subordinados perguntavam sobre os envios, Funk dizia-lhes que não fizessem perguntas demais. O depoimento sobre essas abóbadas, acompanhado de fotografias tiradas pelo exército norte-americano ao descobri-las, produziu um silêncio absoluto na Sala 600. Foi libertado em 1957 por deterioração de saúde. Morreu em Düsseldorf em 31 de maio de 1960. Erich Heider, grão-almirante e comandante da Kriegsmarine até 1943, recebeu também prisão perpétua. O tribunal concluiu que, junto com Rosenberg, havia originado o plano de ataque à Noruega. Libertado em 1955 por razões de saúde, morreu em Kiel em 6 de novembro de 1960. Karl Dönitz foi o único condenado de Nuremberg que chegou a ser chefe de Estado alemão, cargo que ocupou entre 30 de abril e 23 de maio de 1945, quando assinou a rendição incondicional. Seu coeficiente intelectual de 138 igualava o de Göring. Foi condenado a 10 anos de prisão, não pela guerra submarina irrestrita, já que o almirante Chester Nimitz apresentou uma declaração perante o tribunal, admitindo que a Marinha norte-americana havia feito exatamente o mesmo no Pacífico desde o primeiro dia, mas por outros aspectos de sua conduta. Cumpriu os 10 anos integrais em Spandau e foi libertado em 1º de outubro de 1956. Publicou suas memórias, Zehn Jahre und 20 Tage, em 1958. Morreu em 24 de dezembro de 1980, em Almühle, aos 89 anos, sendo o último sobrevivente do Banco dos Réus de Nuremberg. Baldur von Schirach foi condenado a 20 anos. Havia nascido em 9 de maio de 1907 em Berlim, de origem parcialmente norte-americana. Seu bisavô materno foi oficial da União na Guerra Civil Americana. Juntou-se ao NSDAP aos 18 anos e desde 1933 controlou a Hitlerjugend até que para 1940 97% dos jovens alemães elegíveis eram membros. Como Gauleiter de Viena desde 1940, presidiu a deportação dos 60 mil judeus que restavam na cidade, defendendo-a em setembro de 1942 como uma contribuição para a cultura europeia. Em suas declarações finais perante o tribunal em agosto de 1946, formulou uma crítica explícita a Hitler, dizendo tê-lo educado para um homem que assassinou durante milhões. O tribunal a anotou sem que mudasse a condenação. Cumpriu os 20 anos integrais e foi libertado em 30 de setembro de 1966. Morreu em 8 de agosto de 1974. Albert Speer, o arquiteto favorito de Hitler, foi também condenado a 20 anos por sua participação no programa de trabalho escravo como ministro de armamentos desde fevereiro de 1942. Suas demandas de mão de obra a Sauckel haviam sido o motor das deportações de milhões de trabalhadores forçados dos territórios ocupados. Para 1943, a produção de armamento sob sua direção quadruplicava os níveis de 1941. O tribunal reconheceu que ele havia estabelecido indústrias bloqueadas que permitiam a alguns trabalhadores permanecer em seus países e que nos últimos meses da guerra havia sabotado a ordem de terra queimada de Hitler a risco pessoal. Cumpriu também os 20 anos integrais, libertado no mesmo dia que von Schirach. Suas memórias, Por Dentro do Terceiro Reich, 1969, construíram a imagem do bom nazista que pesquisas posteriores de historiadores como Adam Tooze desmontaram. Speer havia assistido em 1943 à Conferência de Posen, onde Himmler falou explicitamente do extermínio perante a elite do Reich. Morreu em 1º de setembro de 1981 em Londres.
Konstantin von Neurath, o mais velho do Banco dos Réus, com 73 anos no momento do veredito, foi condenado a 15 anos de prisão. Diplomata de carreira nascido em 2 de fevereiro de 1873 em Kleinglattbach, Württemberg, havia servido como embaixador na Itália e Grã-Bretanha antes de se tornar ministro das Relações Exteriores desde 1932, cargo que manteve sob Hitler até ser substituído por Ribbentrop em 4 de fevereiro de 1938. Sua função era dar ao regime uma aparência de continuidade com a Alemanha diplomática tradicional. Em 18 de março de 1939, foi nomeado protetor do Reich para a Boêmia e Morávia, onde, sob sua autoridade, 8.000 checos proeminentes foram detidos em 1º de setembro de 1939, 9 líderes estudantis fuzilados sem julgamento em novembro daquele ano e 1.200 estudantes encarcerados após o fechamento de todas as universidades do protetorado. Quando Hitler o convocou em 27 de setembro de 1941 para lhe dizer que Heydrich seria enviado ao protetorado por considerá-lo insuficientemente duro, von Neurath tentou dissuadi-lo sem sucesso. Pediu então sua demissão e concederam-lhe nominalmente, retirando-se para sua fazenda, enquanto Heydrich governava de facto. O tribunal encontrou circunstâncias atenuantes. Havia intercedido pela libertação de vários detidos em setembro de 1939. Mas também concluiu que havia aceito o cargo, sabendo o que as políticas de ocupação nazistas significavam na prática, e que sob sua assinatura haviam corrido proclamações que anunciavam fuzilamentos. Foi libertado em 6 de novembro de 1954, tendo cumprido 8 dos 15 anos por deterioração grave de saúde. Morreu em 14 de agosto de 1956 em Leinfelden. Em 1º de outubro de 1946, Lord Lawrence leu 3 absolvições que o membro soviético do tribunal, o major-general Iona Nikitchenko, impugnou de imediato mediante uma opinião dissidente formal anexada à decisão. Hjalmar Schacht, o mais inteligente do Banco dos Réus, com 143 pontos de coeficiente intelectual, havia financiado o rearmamento mediante os fundos MEFO, promissórias há 5 anos que permitiram ao Reich gastar aproximadamente 12 bilhões de Reichsmarks em armamento entre 1933 e 1938, sem que aparecessem no orçamento. O tribunal reconheceu tudo isso, mas determinou que a inferência de que Schacht sabia que esse rearmamento fazia parte de um plano para guerras de agressão não estava provada, além de qualquer dúvida razoável, em parte porque foi preso pela Gestapo em julho de 1944 e passou o resto da guerra em campos de concentração. Franz von Papen, coeficiente de 134, foi a dobradiça política que tornou possível a nomeação de Hitler como chanceler em 30 de janeiro de 1933, acreditando poder controlá-lo. O tribunal reconheceu que havia minado sistematicamente o governo austríaco de Schuschnigg e organizado o caminho para o Anschluss, mas determinou que essas ofensas contra a moralidade política não eram criminosas sob a carta do tribunal. Hans Fritzsche, o comentarista de rádio cujo programa semanal Hans Fritzsche Fala era um dos mais ouvidos na Alemanha durante a guerra, foi absolvido, porque o tribunal determinou que executava diretrizes formuladas por Goebbels e pelo chefe de imprensa Dietrich, não as formulava. Suas transmissões continham antissemitismo declarado, mas não pôde ser provado que incitassem diretamente a atrocidades. Além disso, em 2 ocasiões havia tentado sem sucesso que se suprimisse o Stürmer de Streicher. Os 3 absolvidos foram julgados depois por tribunais de desnazificação alemães. Schacht cumpriu uma fração mínima de sua condena e morreu aos 93 anos em 1970, tendo fundado seu próprio banco. Von Papen cumpriu menos de 3 anos e morreu em Stuttgart em 1969 aos 89, o último chanceler da República de Weimar. Fritzsche cumpriu menos de 3 de seus 9 anos
e morreu em Colônia em 27 de setembro de 1953. Martin Bormann havia nascido em 17 de junho de 1900 em Halberstadt, filho de um funcionário postal. Subiu gradualmente dentro da burocracia do partido até se tornar, após o voo de Hess, em 1941, chefe da chancelaria do partido e depois, a partir de 12 de abril de 1943, secretário pessoal de Hitler. Esse cargo significava que controlava o acesso físico ao Führer. Ninguém chegava a Hitler sem passar por Bormann e nenhuma ordem saía sem que ele soubesse. Sua influência foi enorme precisamente por sua invisibilidade pública, gerindo memorandos e fluxos de informação enquanto Göring acumulava medalhas. O tribunal o julgou à revelia em 1º de outubro de 1946 e o condenou à morte, sem ter nenhuma informação verificável sobre seu paradeiro desde a noite de 1 para 2 de maio de 1945, quando tentou escapar do bunker da chancelaria do Reich em Berlim. Durante décadas, circularam rumores de que havia escapado para a Argentina com a ajuda da rede Odessa, e Simon Wiesenthal o manteve em sua lista de fugitivos procurados durante anos. A verdade era mais simples. Em 1972, obras de construção na Lerterstrasse de Berlim, a escassos metros da antiga chancelaria, desenterraram restos ósseos que as análises forenses e a comparação dentária identificaram como sendo os de Bormann. Havia morrido provavelmente em 2 de maio de 1945, no caos da fuga, por um tiro ou pela explosão de um Panzerfaust durante os combates de rua. Em 1998, uma análise de DNA mitocondrial comparada com a de seu parente vivo mais próximo confirmou definitivamente a identificação. O homem que havia controlado o acesso ao poder do Reich morreu naquela noite em uma rua de Berlim em chamas, sem julgamento, sem cadafalso e sem testemunhas. Às 3 horas da madrugada de 16 de outubro de 1946, o último dos 10 homens foi declarado morto. O ginásio abriu-se aos jornalistas. Os corpos jaziam sobre caixas de madeira simples, com etiquetas de nome presas nas roupas e a corda do algoz ainda atada ao pescoço. Junto a eles foi colocado o cadáver de Göring, para que ocupasse o espaço que lhe correspondia na fileira e para cumprir o procedimento formal de exame perante os representantes das 4 potências e as 2 testemunhas civis alemãs, o ministro-presidente da Baviera, Wilhelm Högner, e o promotor-geral do Tribunal Supremo bávaro, Jakob Meissner. O promotor auxiliar, Whitney Harris, presente em nome de Jackson, resumiu cada um em uma frase. Keitel falou como um soldado prussiano. Kaltenbrunner, com tom apologético, Frank, muito suavemente, Jodl, como um oficial dirigindo-se às suas tropas. 2 caminhões militares transportaram os 11 caixões em direção a Munique nas primeiras horas da manhã. Durante todo esse dia, foram cremados no cemitério de Ostfriedhof. Ao entardecer, as 11 urnas foram levadas ao Convents, um pequeno afluente do Isar, e as cinzas vertidas na água. O Isar levou-as ao Danúbio, o Danúbio ao Mar Negro. O procedimento foi deliberado em cada detalhe. Nenhuma tumba, nenhum ponto geográfico que pudesse se transformar em local de culto. Naquela mesma noite, segundo registrou a revista Time em 28 de outubro de 1946, um grupo de crianças alemãs enforcou uma efígie de Göring perto do Castelo Imperial de Nuremberg e queimou-a em silêncio, enquanto as chamas projetavam sombras sobre as ruínas da cidade que havia dado nome às leis do ódio. John Clarence Woods era um mestre-sargento do exército norte-americano nascido em Wichita, Kansas, em 1911. Servia como algoz do exército desde 1943 e afirmava ter executado 347 pessoas, cifra impossível de verificar. As execuções de Nuremberg deviam empregar o método de queda longa, projetado para produzir fratura cervical imediata.
requeria calcular o comprimento da corda segundo o peso e a constituição de cada condenado. Woods usou comprimentos padrão que não compensavam essas diferenças, e o resultado, documentado em relatórios médicos que permaneceram sigilosos durante anos, foi que vários dos 10 não morreram por fratura de pescoço, mas por estrangulamento lento. Ribbentrop demorou 13 minutos para ser declarado morto após a queda. Outros registros não publicados apontavam para tempos maiores. Os alçapões, além disso, eram estreitos demais, e pelo menos Keitel e Frick bateram a cabeça contra as bordas ao descer, lesões documentadas nas fotografias post-mortem. Em uma entrevista de 1950, Woods declarou sem aparente ironia: "Todos morreram como homens valentes." Morreu em 21 de julho desse mesmo ano nas Ilhas Marshall, eletrocutado acidentalmente enquanto reparava um sistema elétrico. Tinha 38 anos. O homem que havia operado a alavanca em Nuremberg sobreviveu menos de 4 anos aos homens que matou. O processo de Nuremberg não resolveu todas as perguntas que formulou. Os próprios acusados discutiram com veemência, durante 11 meses, se um tribunal formado pelos vencedores podia ministrar justiça aos vencidos, se era legítimo aplicar retroativamente tipos penais que não existiam no direito internacional positivo quando os fatos foram cometidos, se a responsabilidade de obedecer a ordens tinha algum limite. Essas perguntas não desapareceram com as execuções de 16 de outubro. O que o Tribunal de Nuremberg realmente estabeleceu foi algo sem precedentes na história jurídica: que os indivíduos que planejaram e executaram guerras de agressão e crimes contra a humanidade eram penalmente responsáveis por esses atos sob o direito internacional, independentemente de seu posto, de seu cargo ou das instruções recebidas. A Resolução 95 da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovada em 11 de dezembro de 1946, reafirmou formalmente os princípios de Nuremberg como parte do direito internacional costumeiro. O julgamento também fixou para sempre no registro público como havia funcionado o Terceiro Reich em seus mecanismos internos. Os documentos apreendidos, as atas das reuniões, as diretrizes assinadas, os depoimentos sob juramento, tudo estava no processo. Não havia como dizer que não se sabia, porque o julgamento estabeleceu o que se sabia e quem o sabia, com nomes, datas e assinaturas. Cada Tribunal Penal Internacional que veio depois tem seu fundamento direto no que aqueles juízes decidiram naquela sala do Palácio da Justiça de Nuremberg. O Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, criado em 1993. O Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de 1994. A Corte Penal Internacional Permanente estabelecida pelo Estatuto de Roma em 1998, que entrou em vigor em 1º de julho de 2002. O ginásio onde morreram os 10 homens já não existe. Foi demolido para evitar que se transformasse em memorial involuntário. A Sala 600, onde se desenvolveu o julgamento, continua de pé e continua sendo utilizada como sala de audiências do Tribunal Regional de Nuremberg. A cadeira na qual se sentou Göring continua sendo a cadeira do acusado. Os mesmos microfones pendem do teto. A sala foi restaurada e transformada em espaço parcialmente musealizado em 2010. Com um museu de documentação anexo, o Memorium Nuremberg Trials, que recebe a cada ano dezenas de milhares de visitantes de todo o mundo. O edifício que foi teatro do fim do Terceiro Reich continua julgando. Os casos são ordinários agora: divórcios, disputas contratuais, delitos menores. O peso do que ocorreu entre essas paredes não desapareceu. Apenas mudou de forma.